Professor Olavo já está na linha aí? Boa noite, professor Olavo. Um prazer. Boa noite, professor Olavo. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, embora em circunstâncias um pouco deprimentes, né? Sim, professor. A gente quer muito escutá-lo, professor, nessa situação tão deplorável, né? Bom, a situação é a seguinte: quando o Bolsonaro foi eleito, com todo o apoio que ele teve, foi eleito com uma votação assim, esmagadora, né? Ele teve logo no início todos os meios para amarrar a mão dos seus inimigos, todos os bandidos, todos os criminosos da alta política. Podia ter feito isso, não fez. Eu não sei aconselhado por quem, não sei se foi aconselhado pelo falecido Bebê Anos, né, ou por algum general idiota, né? Não podemos fazer isso, vamos conciliar, vamos negociar, né? É aquela coisa assim, você evita a atitude simples e tenta tomar uma mais complexa, que lhe parece mais elegante, e dá com os burros na água. Então, agora, eu acho que ele está com a mão amarrada. Ele é o presidente, formalmente, mas ele não preside coisa nenhuma. Ele é apenas um gerente de obras, né? Ele é um administrador e mais nada. E quem manda mesmo no país é o seu Alexandre de Moraes. E com essa coisa ridícula, humilhante, né? Mas, ao mesmo tempo, a popularidade do Bolsonaro não diminui. É claro que não. Ele tá, como administrador, ele é muito bom, ele é um sucesso. Agora, ele vai ser exatamente como os militares de 64. Subiram prometendo acabar com os comunistas, acabar com o comunismo, deram tudo de presente para os comunistas e fizeram algumas obras públicas e fizeram sucesso. Ele vai repetir a mesmíssima coisa. Aliás, ele mesmo disse, no dia que ele foi eleito, ele falou lá para o comandante das Forças Armadas, está vendo? Agora temos o regime 64 de volta. Então, temos o regime 64 com todos os seus méritos e deméritos. Então, o mérito é assim, eles arrumam a casa, né, melhoram a economia, fazem umas obras públicas e entregam tudo de presente para os comunistas. É exatamente o que eles fizeram. Quer dizer, é a mesma burrice militar. Os militares são realmente de formação positivista, mas eles não sabem que são positivistas. É aquele negócio que se transmite assim, na tradição cultural sem nome. Né? Não é? Eles não têm cultura suficiente para saber o que é positivismo. Então, são positivistas sem saber. Assim como, do outro lado, tem muita gente, como dizia Antônio Gramsci, são socialistas sem saber. Então, o debate nacional hoje é entre pessoas que não sabem o que são, não sabem o que estão fazendo, pessoas não sabem nem seu próprio nome. E falam, então, assim, tudo que eles falam é um pouco por, como é que se diz? Como um boneco de ventríloco, tá entendendo? São forças sociais anônimas que passam pelo cérebro do sujeito e ele repete aquele monte de estereótipos sem saber o que está falando e o outro responde com coisa que ele também não sabe o que está falando. Então, criou-se essa situação absurda na qual nós temos um presidente que não pode presidir e pessoas que são presas porque apoiam o presidente. E ele, no meio disso, ele não diz ele e aqueles generais todos, generais de merda, né? Não dizem uma palavra a respeito. Agora, se você ofender um pouquinho a honra da instituição, Forças Armadas, Exército, não, daí eles ficam indignados. Então, são pessoas apenas vaidosas. O que eles chamam de patriotismo não é patriotismo de jeito nenhum, é só corporativismo. Eles amam não o Brasil, eles amam as Forças Armadas, eles amam o Exército, amam o Exército, a Marinha ama a Marinha. Sempre foi assim e sempre será. Tá certo? Isso nunca vai mudar. Então, chegamos a este ponto. Agora, o Bolsonaro está querendo chegar ao fim do mandato para ele se reeleger, e daí talvez no segundo mandato ele faça o que ele deve ter feito no primeiro. Eu duvido que faça. Ele não vai ter força, ele não vai ter apoio militar. Os militares são todos assim. Só quem tem o direito de ter ideologia são os comunistas. O outro lado tem que ficar quieto. Então, assim, eles favorecem os comunistas. Sempre favoreceram e sempre vão favorecer. É como dizia o general Geis, eu não sou infenso às ideias da esquerda. E é como dizia o general Castelo Branco, no discurso de posse, ele já disse, olha, a nossa vitória não significa que a direita reacionária vai tomar o poder. Não foi a direita reacionária estava nas ruas. A direita reacionária era o povo. É o povo que saiu na marcha com Deus, marcha da família com Deus para a liberdade, protestando contra o comunismo. Daí os generais assumem e dizem, não vamos fazer nada contra os comunistas. Como de fato não fizeram nada. Eles fizeram contra guerrilheiros, o que é outra coisa. Eles eram contra a esquerda armada. A esquerda desarmada, eles deram tudo, todas as vantagens. Entregaram todas as universidades, entregaram a mídia, entregaram o aparato cultural, tudo. Então, favorecer. Quando um general disser, nós libertamos o Brasil do comunismo, você vira para ele e diz, mentiroso, safado, cínico. Vocês não libertaram merda nenhuma, vocês entregaram o Brasil para o comunismo. É isso que eles fizeram. Agora, se você vai reclamar um pouquinho, o general vira para você, não pode ser ideológico, nós temos que ser técnicos, temos que ser científicos, esse cara lá sabe o que é ciência, tudo bando de analfabeto, porra. Eu já estou com o saco cheio dessa gente.
Eu conheço esses milicos há décadas. Todos eles são assim. É o que veja, o general Silvio Frota tem razão, tudo que ele foi traído. A tal revolução foi traída. A Revolução de 64 foi traída pelos generais. E a vitória do Bolsonaro também está sendo traída pelos generais. Eu não confio mais nas Forças Armadas brasileiras. Eu vejo sempre fardado, eu tenho nojo. Eu não posso ver nem porteiro de prédio fardado, eu tenho nojo. Esses generais não apoiam merda nenhuma. Esses generais se utilizam dele. E ele está sendo feito de trouxa. E eu acho que ele sabe disso. Mas ele não tem coragem de reagir. Por quê? Porque ele tem aquele complexo do capitão falando com o general. Tudo que eles querem é ter o poder na mão deles para eles fazerem o governo positivista de sempre. O governo que só trata de administração e obras públicas, deixa os comunistas à vontade, entrega tudo na mão dos comunistas e quando alguém reclama, eles chamam de ideológico. A direita, o que existia de direita no Brasil, inclusive o que existia nas Forças Armadas, deu tempo demais para o inimigo se organizar. Houve o tempo suficiente para o inimigo tomar todo o funcionalismo público. Quando eles estavam propondo o negócio do Ministério da Defesa, que vocês fazem essa merda desse ministério, vão acabar batendo continência para comunista. Já bateram para 5. Tem 5 ministros da Defesa que eram membros do Foro de São Paulo. E ainda tem gente no Exército, que nas nossas concepções de defesa são exatamente as mesmas. Né? Do seu Aldo Rebelo, do seu Jacques Wagner. Ou seja, a nossa concepção de defesa nacional é a concepção do Foro de São Paulo. É a concepção das Farc, que é o maior fornecedor de cocaína no Brasil. É com isso que esses generais estão colaborando, porra! E o pessoal não percebe. Agora, sem o apoio das Forças Armadas, o que o povão vai poder fazer? Nada. Vai poder fazer uma revolução armada? Não pode, não tem arma. É um protesto civil. Você vai protestar para quem? Para as autoridades. Então você não está exigindo, você está reivindicando, você está pedindo. Então está o povo se humilhando, pedindo, pelo amor de Deus, para algum general tomar vergonha na cara e fazer algo em defesa do povo. Ou ele não vai fazer. Gente, é o seguinte, o Brasil economicamente vai melhorar, obras públicas vai funcionar, agricultura vai funcionar, né? Meio ambiente, tudo isso vai funcionar. Agora, tudo isso vai ser entregue na mão dos comunistas. Quem vai mandar no país são os comunistas de centro, graças a esses generais. Eu desafio qualquer general a vir debater comigo e provar que não é assim. Eles não vêm porque são covardes. São covardes. Não têm coragem de falar comigo, porque sabem que serão humilhados na argumentação. Então, o que eles podem fazer? Podem inventar historinha, como inventaram aquela mentira sórdida de que eu tinha falado mal do general Vilas Boas. Conspiraram para... Mal fake news. Foi isso aí. Daí disseram, não, ele xingou o Vilas Boas de doente. O que é isso, porra? Isso é fake news. Né? E eles sabiam o que estavam fazendo. Todos eles sabiam. Como é que eu vou confiar nessa gente, porra? Vou falar com toda franqueza. Quem criou essa situação foi o próprio Bolsonaro. E como diz no Nordeste, quem pariu bateu que o balança. Ele criou essa situação na medida em que ele se omitiu no combate ao comunismo. No jantar que o pessoal da embaixada ofereceu para ele, ele disse, o objetivo da minha vida foi a luta contra o comunismo. Foi a primeira coisa que ele disse. Ele já desmentiu isso. Agora, o objetivo da vida dele é ser um bom administrador e não incomodar ninguém ideologicamente. Não arrumar brigas com os comunistas e nem com os generais. É isso que ele está fazendo. Isso foi decisão dele. Agora ele se arrume, porra. Eu não tenho solução para tudo. Se eu dou um bom conselho para o cara e ele não segue e se pode tudo, o que eu posso fazer? É isso aí que... Olha, sabe a Pepa? Eu aconselhei a Pepa a não entrar na política. Falei, você vai entrar na política, você vai se ferrar. Assim, do mesmo modo, o Bolsonaro disse, olha, aproveita a força que você tem no início para você amarrar a mão dos bandidos, logo no começo. Se você não fizer no começo, você não vai poder fazer depois, porque são eles que vão amarrar sua mão. Foi exatamente o que aconteceu. Né? Aliás, eu até lembrava um conselho que me era dado pelo meu falecido professor de artes marciais, Michel Weber. Ele, quando você começar a bater, não pare, porque senão você vai começar a apanhar. Foi exatamente o que aconteceu com o Bolsonaro. Parou de bater e começou a apanhar. O que eu posso fazer? Eu sou mágico. Eu quero que ele tenha sucesso, mas se ele cria uma situação impossível, ele que resolva, pô. Se puder. Eu rezo para que ele possa, mas não sei como. Eu não sei o que ele poderia fazer agora. Eu rezo para que ele encontre uma solução, mas eu acho muito complicado isso aí. Tem que cobrar dele. Então deixou de cumprir aquilo que o senhor disse que era a sua missão. Você não decidiu tentar ser apenas como exatamente os militares de 64. Né? O que os militares de 64 fizeram? Acabaram com o comunismo? Não, eles acabaram com a direita civil. Isso sim.
Eles têm raiva não de comunista, têm raiva de civil, porra. Eles querem mandar, esse aqui é o negócio. Eles só concebem uma coisa, ditadura militar tecnocrática. E isso é só o único tipo de governo que eles entendem. Né? Você chama um monte de engenheiro e um monte de generais, eles resolvem tudo. O povão não dá palpite, não existe discussão política, não existe ideologia, não existe nada. Esse é o sonho deles. Sempre foi assim e sempre será. Esta orientação deles é suicida. Você veja, que governo teve mais poder do que os governos militares? Nenhum. E eles terminaram caídos, derrotados, humilhados por garotos de universidade. Por quê? Por causa desta orientação que eles tomaram. E eles desistiram da luta anticomunista. Me diga uma coisa, nos 20 anos que eles ficaram no governo, eles fizeram um filminho anticomunista? Nunca, nem isso. Né? E criaram alguma universidade anticomunista? Nada, porque não pode ser ideológico. Em suma, eles concedem aos comunistas o monopólio do direito ao discurso ideológico. Então são o quê? São colaboracionistas, no fim das contas. Né? Não são comunistas, porque nem isso conseguem ser. Então são colaboracionistas, são gente sem caráter. Né? Sempre tiveram uma inveja desgraçada dos Estados Unidos. Eles querem, sim, receber ajuda americana, como, aliás, o Trump ofereceu ajuda para as nossas Forças Armadas, uma ajuda monstruosa, enorme. Né? Eles querem receber tudo dos Estados Unidos, dar cuspir na cara e fazer negócio com a China. Aí o general Mourão não disse: nós temos que nos casar com a China. O casamento está feito. Agora você sabe se é o casamento do elefante com a formiguinha, né? É exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, a China interfere de maneira autoritária no Brasil, mais do que o imperialismo. Todos os imperialismos do mundo jamais interferiram. Você imagina, a Inglaterra no século XIX e os Estados Unidos no século XX jamais interferiram aqui, como interfere esse embaixador chinês. E tem um monte de general que gosta disso. General Mourão vê negócio chinês, ele se baba, tá? Ele adora, ele quer que o Brasil submeta a China. É isso que ele quer. Ele disse, o Huawei, ele defendeu o Huawei. Ou seja, o general brasileiro não tem consciência própria. Né? O Brasil é o seguinte: eu não confio em gente sem cultura. Né? Porque pessoas sem cultura, as atitudes delas são apenas impressões de momento. Bate o vento, já mudou. Tá certo? Tem a cultura histórica, tem a cultura filosófica, tem a cultura literária, para poder ter uma visão do mundo mais abrangente. As pessoas que não cuidam disso e que até desprezam isso, não merecem confiança. Eu vou lhe dar um exemplo. Que amor à pátria, existem pessoas que não têm amor à língua pátria. A gente não sabe escrever 10 linhas sem cometer 10 erros. Então, todos assim, não sabem nem a gramática da própria língua. Vai ter amor à pátria. Se não tem amor à língua pátria, como é que vai ter? Amor à pátria, é tudo fingido, meu Deus do céu. Isso aí é só festejos, comemorações, medalhas, homenagens. É só isto. O patriotismo dessa gente é só isto. É só, assim, exibição. Na verdade, o patriotismo dele consiste apenas em anti-americanismo. Sempre foi. Por isso que se aproxima de Jacques Wagner, de Aldo Rebelo, do pessoal do Foro de São Paulo, apoiando, inclusive, partidos que são ilegais. Porque a lei eleitoral brasileira proíbe a existência de partidos ligados a organizações estrangeiras. Portanto, os partidos pertencentes ao Foro de São Paulo são ilegais. Os milicos sabem disso e, no entanto, vão lá puxar saco dessa gente. Não nomearam Jacques Wagner, ministro da Defesa, meu Deus do céu. O que é isto? Jacques Wagner é aquele sujeito que gastava dinheiro público na festa de carnaval, né, fazendo lá quase uma suruba em público com a mulher do outro ministro. Né? Sabe, beijinho lésbico da mulher dele com a do outro ministro. É um homem sem vergonha, bêbado. Né? Todo mundo sabe disso. E, além disso, um comunista. Como é que generais do Exército Brasileiro podem bater continência com um cara desse, aviltando as nossas Forças Armadas, aviltando o nosso Exército? É claro que o Exército está cheio de gente honrada. Certamente é a maioria, mas certamente não são os generais. Esses generais foram todos feitos por Lula e Dilma. Né? É o governo tecnocrático, ideologicamente neutro. Ou seja, de um lado tem comunista, do outro lado tem neutralidade. Só é possível essas duas coisas. Ou, em suma, o ideal que o Bolsonaro proclamou como sendo dele, como sendo objetivo da dele, foi proibido. E ele é o culpado disso. Ele está fazendo isso. Ele está proibindo o seu ideal. Né? Ele está vendo os seus partidários indo para a cadeia. Por que ele faz isso? Eu não entendo o que ele está fazendo. O conselho meu não foi, certamente. Agora, o novo espírito do governo é a mesma tecnocracia de sempre. É a mesma neutralidade ideológica, é uma palhaçada, evidentemente. Por que nenhum general vem discutir comigo isso aí? Porque sabe que não tem argumentos, sabe que a coisa é irracional, mas ele quer que seja assim.